Olá pessoal, bora lá? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o professor Gui Ferreira. E hoje, pessoal, você conhece a raiz quadrada? Conteúdo começa no 6º ano do ensino fundamental, certo? E aí ela percorre aí, o 7º ano, 8º ano, 9º ano e o ensino médio, certo? Para você que não sabe ainda, raiz quadrada, o básico, que é os números naturais, se liga na aula de hoje, certo? Bora aprender? Então, roda a vinheta aí. Bora aprender raiz quadrada de números naturais? Vamos lá, primeira coisa. Raiz quadrada é a operação inversa, ou seja, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, elas são inversas, tá? Então, ó, coloquei aqui, radiciação é a operação inversa da potenciação. Porque a gente sempre faz uma pergunta, né? Que número elevado ao quadrado, raiz quadrada, cubo, raiz cúbica e assim por diante, tá? Então, quando nós falamos em raiz quadrada, nós também temos que lembrar da potenciação para facilitar, certo? Combinado? Então, olha só. Eu poderia colocar como primeiro exemplo para vocês a raiz de 4 sendo 2. Por que eu não coloco? Para o aluno, né, para o estudante, para o vestibulando, para o concurseiro, não entender ou supor que a raiz quadrada de um número é a metade dele. Porque se você colocar o exemplo, o primeiro exemplo para explicar a raiz quadrada como raiz quadrada de 4 é 2, quem está assistindo vai entender, às vezes, que a raiz quadrada é a metade daquele número. E não é. Se fosse assim, a raiz quadrada de 100 seria 50. Mas não é. Nós vamos ver aí. Tá ok? Então, raiz quadrada não é metade de número. Combinado? Coloco como primeiro exemplo a raiz quadrada de 9. Ó, raiz quadrada tem um 2zinho aqui. Mas ele não aparece. Nós chamamos de índice da raiz. É ele que determina se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica, se a raiz é quarta, se a raiz é quinta, certo? É ele que determina. Raiz quadrada normalmente não vem o 2zinho, que já subentende-se que se não tiver é raiz quadrada, certo? Quem está dentro da raiz aqui nós chamamos de radicando, certo? Esse desenho da raiz chama-se radical e a resposta é a raiz, certo? Então esses são os elementos aqui, ó, que compõem uma raiz quadrada, certo? Então bora lá. Quando eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou fazer uma pergunta assim, ó, raiz quadrada de 25, ou melhor, que número elevado ao quadrado dá 25? Então nós sabemos que é o número 5. Então raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, que número elevado ao quadrado dá 36? É o 6. Por quê? 6 vezes 6 é 36. 5 vezes 5 é 25. Certo? Estão entendendo? Raiz quadrada de 100. Que número elevado ao quadrado dá 100? Ou qual é o número que vezes ele dá 100? Nós sabemos que é o 10. Então, a raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 16. 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 1, pessoal, é 1. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Então, a raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 400, que número vezes ele mesmo dá 400? Ou que número elevado ao quadrado dá 400? É o 20, certo? Bom, tem algumas raízes, são raízes que às vezes você não decorou ainda, tá? E aí, como é que você faz? Por exemplo, raiz de 121. O que você tem como parâmetro? Ó, a raiz de 100 é 10 e a raiz de 400 é 20. Você concorda que a raiz de 121 está entre o 10 e o 20? Mas ele está mais perto lá, ó, do 10. E termina em 1, porque assim, ó, não é um número vezes ele? Certo? 5 vezes 5 não é 25, não termina em 5. 6 vezes 6 não é 36, termina em 6. 7 vezes 7 não é 49, termina em 9. Então, que número vezes ele
entre 10 e 20 que termina em 1. Vamos pensar um pouquinho, ó. O 11 termina, porque 1 vezes 1 dá 1. 12, 2 vezes 2, 4, não termina. 3 vezes 3 é 9, do 13, não termina. 14 vezes 14, é 4 vezes 4, 16, não termina. E aí eu vou ter o próximo, que é o 19. Certo? Que é 9 vezes 9 é 81, termina em 1. Ou é o 11 ou é o 19. Mas por uma lógica aqui, ó, entre 10 e 20, nós vamos testar o 11. Certo? Então, ó, 11 vezes 11. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, ó, 1, 2 e 1. Pronto, achamos. Raiz quadrada de 121 é 11. Certo? Ficou fácil agora? 225 está entre 10 e 20, porque é raiz de 100 e raiz de 400. Mas que termina em 5. Que número vezes ele termina em 5? Que está entre 10 e 20. É o 15. Então, raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 361, olha só, termina em 1 também. Só que nós já fizemos as duas possibilidades, o 11 e o 19. O 11 é a raiz do 121. Então, deve ser o 19, ó. 19 vezes 19. 9 vezes 9 é 81, sobe 8. 9 vezes 1, 9. 1, 8, 17. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 1, 1. 1, 6, sobe 1, 361. Então, a raiz quadrada de 361, 19. Certo, pessoal? Ó, esse é o basicão, tá, pessoal? É o começo. São raízes de números mais simples, né? De números naturais. Nós temos aí raízes maiores. Nós temos outros métodos para resolver também, que eu estarei postando aí nas próximas aulas. Método da fatoração, para você entender, né, raízes maiores. Não ficar aqui testando, você já vai direto na raiz, que é por fatoração, tá? Então esse daqui é o basicão, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a noção de raiz quadrada, certo? Pessoal, não se esqueçam, se inscreva no canal, dá o like aí, ativa o sininho, tá? Compartilhe a informação, ajude o canal a crescer, é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, até a próxima. Muito obrigado, pessoal!